Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Emendas parlamentares inflacionam cachês e prefeituras cancelam carnaval no Nordeste. Carnaval no Nordeste, cachês de artistas, emendas parlamentares e cancelamento de festas públicas estão no centro de um debate que marca o início de 2026. Diversas prefeituras nordestinas anunciaram o cancelamento ou a redução das festividades carnavalescas, alegando falta de recursos para custear os altos valores cobrados por atrações musicais, que teriam sido inflacionados pelo uso recorrente de emendas parlamentares. Prefeitos de cidades do interior e de regiões metropolitanas relatam que os cachês de artistas para o Carnaval 2026 atingiram patamares incompatíveis com a realidade financeira dos municípios. Segundo gestores, a expectativa de pagamento por meio de emendas parlamentares criou distorções no mercado de shows, elevando preços e dificultando negociações diretas com as administrações locais. Segundo Joaci Alves Júnior, presidente da APRECE, a Associação dos Municípios do Ceará, os valores pedidos hoje só fecham a conta quando há emenda envolvida. Sem isso, o município simplesmente não consegue arcar. A utilização de emendas parlamentares para financiar festas públicas passou a ser alvo de críticas. Prefeituras apontam que, em alguns casos, a liberação dos recursos estaria condicionada à contratação de artistas ou produtoras específicas, prática que, segundo especialistas, compromete a autonomia do gestor e contribui para a inflação dos cachês. Órgãos de controle, como tribunais de contas estaduais, já sinalizaram maior rigor na fiscalização dos gastos com eventos de carnaval pagos com dinheiro público, especialmente em municípios que enfrentam dificuldades fiscais. O cancelamento do carnaval em cidades do Nordeste provoca efeitos diretos na economia local. Comerciantes, ambulantes, trabalhadores do turismo e da cultura relatam queda na renda e prejuízos com a ausência de visitantes. Apesar disso, prefeitos argumentam que a decisão é necessária para preservar o equilíbrio das contas públicas e garantir investimentos em áreas essenciais, como saúde e educação. Em resposta, algumas cidades optaram por programações alternativas, priorizando artistas locais, blocos tradicionais e eventos de menor custo, como forma de manter a celebração cultural sem comprometer o orçamento. A crise do Carnaval 2026 no Nordeste reacendeu o debate sobre a necessidade de estabelecer limites para cachês artísticos pagos com recursos públicos e regras mais claras para o uso de emendas parlamentares em eventos festivos. Especialistas defendem maior transparência e planejamento para evitar cancelamentos futuros e garantir a sustentabilidade das festas populares. Enquanto não há consenso, o cenário expõe um desafio estrutural: equilibrar a importância cultural e econômica do Carnaval com a responsabilidade fiscal dos municípios, em um contexto de custos crescentes e forte dependência de recursos externos. FPM. Municípios partilharam 13,4 bilhões na última terça. 4 prefeituras estão bloqueadas. O valor referente à parcela de fevereiro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, foi repassado aos cofres dos municípios na terça-feira, 10 de fevereiro. Ao todo, a União transferiu 13,4 bilhões de reais às prefeituras de todo o país. No mesmo período do ano passado, os municípios receberam 13 bilhões, o que representa um aumento de aproximadamente 3% neste decêndio. São Paulo permanece como o estado que recebe o maior valor de recursos, com repasses superiores a 1,6 bilhão. Minas Gerais é outro estado com repasse expressivo, também em torno de 1,6 bilhão de reais. O especialista em orçamento público César Lima destaca que a tendência de alta no FPM tem sido mantida. Segundo ele, o cenário relacionado à empregabilidade tem contribuído com o resultado. Nós temos aí um resultado 3% melhor do que o mesmo período no ano passado, o que condiz aí com a trajetória positiva que o Fundo de Participação dos Municípios vem apresentando desde o início desse ano.
é um resultado que vamos acompanhar. Temos aí uma condição de empregabilidade muito boa, que contribui para o crescimento do imposto sobre a renda, que é o principal componente hoje do Fundo de Participação dos Municípios. Até o último dia 6 de fevereiro, 4 municípios estavam impossibilitados de receber recursos do Fundo de Participação dos Municípios. O impedimento pode ocorrer em razão da existência de débitos ou da falta de regularização documental. As cidades bloqueadas são Nova Lima, em Minas Gerais, e Centenário do Sul, Iguaraçu e Pranchita, as 3 no Paraná. Vale destacar que os bloqueios são temporários. Assim que os municípios regularizam as pendências, os repasses do FPM são retomados, garantindo recursos essenciais para áreas como saúde, educação, infraestrutura e pagamento do pessoal. O Fundo de Participação dos Municípios é uma das principais fontes de receita das prefeituras brasileiras, especialmente nos municípios de pequeno e médio porte. Formado por parcelas da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o fundo tem como objetivo reduzir as desigualdades regionais e assegurar recursos mínimos para a manutenção dos serviços públicos essenciais. A divisão dos valores é realizada com base em critérios populacionais e técnicos definidos pelo Tribunal de Contas da União. ICM aponta 3.255 cidades sem estrutura para lidar com desastres naturais. Minas Gerais lidera o ranking. Um levantamento do governo federal revela que a maioria das cidades brasileiras ainda não possui estrutura adequada para lidar com desastres naturais. Dados de 2024 do Indicador de Capacidade Municipal, o ICM, mostram que 3.255 cidades, cerca de 58,5% do total do país, estão enquadradas nas faixas C e D, níveis que indicam um estágio inicial ou pouco desenvolvido na gestão de riscos e desastres. O resultado expõe a vulnerabilidade de grande parte do território nacional diante de eventos extremos, como enchentes, secas e deslizamentos, que têm se tornado mais frequentes. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o cenário representa um desafio para todo o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que coordena as ações de prevenção, resposta e recuperação em situações de emergência. A avaliação reforça a necessidade de fortalecer a atuação dos municípios para reduzir danos à população e aos serviços públicos. O ICM é destinado a monitorar a preparação das cidades para enfrentar deslizamentos, enxurradas e inundações. A ferramenta é composta por 20 variáveis divididas em 3 dimensões. Primeiro, instrumento de planejamento e gestão com 8 categorias. Segundo, coordenação intersetorial e capacidades com 7 variáveis. E terceiro, políticas, programas e ações com outras 5. A avaliação considera uma série de critérios relacionados à capacidade dos municípios na área de proteção e defesa civil. Entre as variáveis analisadas estão a existência do plano diretor aprovado por lei municipal, com diretrizes específicas para a proteção e defesa civil, além do plano municipal de redução de riscos. Também entram no diagnóstico a previsão de recursos na lei orçamentária anual destinados ao setor e a presença de um sistema municipal de monitoramento e alerta antecipado. Com base nesses parâmetros, os resultados do Indicador de Capacidade Municipal são classificados em 4 faixas, A, B, C e D. Os municípios são organizados em listas, sendo a faixa A que reúne as melhores avaliações, indicando capacidade alta. Nesse grupo estão as cidades com maior alinhamento entre a estrutura de defesa civil local e as variáveis analisadas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A faixa B inclui municípios com capacidade intermediária avançada. Na faixa C estão municípios com capacidade intermediária inicial, enquanto a faixa D indica aqueles com capacidade apenas inicial. Os municípios são classificados por perfil de risco, considerados prioritários e não prioritários, e pelo porte do município, referente ao número de habitantes da cidade. Inclusive, o Indicador de Capacidade Municipal compõe o monitoramento do Plano Plurianual PPA 2024-2027. Conforme o ICM, 1.135 municípios integram a faixa C, ou seja, possuem ações de gestão de risco e de desastres em estágio intermediário inicial. Já as cidades com ações de gestão de risco e de desastres em estágio embrionário, faixa D, somam 2.120. Em portalconvênios.com você confere o número de municípios por estado que estão nas faixas C e D. O indicador segue um ciclo de atualização.
A previsão é de que o próximo ocorra entre abril e junho de 2026. Os resultados serão disponibilizados na segunda quinzena de julho de 2026, conforme o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Uma nota técnica divulgada pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, alerta para o risco elevado de desastres em quase 2.000 municípios brasileiros durante o período chuvoso. O documento número 1 de 2023 indica que 1.942 cidades estão sujeitas à ocorrência de eventos como deslizamentos de terra, enxurradas e inundações. Entre os estados mais afetados, Minas Gerais lidera o ranking, com 283 municípios classificados em áreas de risco. No estado, mais de 1.400.000 pessoas vivem em regiões mapeadas como suscetíveis a ameaças geohidrológicas. A lista inclui cidades como a Badia dos Dourados, Barra Longa, Buritizeiro e a capital, Belo Horizonte. Santa Catarina também aparece em destaque, com 207 municípios considerados vulneráveis a esse tipo de ocorrência ao longo do período de chuvas. Para os meses de verão, a Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil informou que a região do Grande Oeste deve registrar redução nos volumes de chuva, enquanto as áreas litorâneas tendem a enfrentar um cenário de maior concentração de precipitações. Pesquisa Nexus. 73% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6x1 sem redução salarial. Uma pesquisa inédita da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados revela que a maioria dos brasileiros é favorável ao fim da escala de trabalho 6x1. Segundo o levantamento nacional, 63% da população apoia a mudança na jornada de trabalho, enquanto 22% se posicionam contra. No entanto, quando o debate envolve a possibilidade de redução salarial, a opinião pública apresenta variações importantes. De acordo com os dados, 10% dos entrevistados que inicialmente se mostravam contrários passam a apoiar o fim da escala 6x1 caso a nova regulamentação não implique diminuição de salários. Nesse cenário, o índice de aprovação sobe para 73%. A Nexus aplicou 2 perguntas distintas aos entrevistados. Primeiro, questionou se eram favoráveis ou contrários ao fim da escala 6x1, sem mencionar impacto nos salários. Em seguida, aprofundou o tema. Para os 63% favoráveis, foi perguntado se manteriam o apoio mesmo com redução salarial. Para os 22% contrários, questionou-se se mudariam de posição caso a redução da jornada não afetasse a remuneração. O resultado indica um cenário complexo sobre a jornada de trabalho no Brasil. 28% são totalmente favoráveis ao fim da escala 6x1, independentemente de impacto salarial. 40% apoiam a proposta apenas se não houver redução nos salários. E 5% se declaram favoráveis, mas ainda não têm opinião formada sobre a manutenção ou não dos rendimentos. O levantamento foi realizado com 2.021 pessoas a partir de 16 anos nas 27 unidades da federação. Para Marcelo Tokaski, CEO da Nexus, a renda é fator determinante na mudança de opinião. Segundo ele, a pesquisa revela um aspecto interessante da discussão. A ampla maioria da sociedade é a favor do fim da jornada 6x1. No entanto, quando entra em campo o argumento da redução de salário, boa parte das pessoas passa a desaprovar o projeto. Marcelo afirma que isso se explica pelo lado da renda do brasileiro. Boa parte das pessoas vive apertada financeiramente e precisa daqueles rendimentos. Por isso, acabam negando o projeto se isso lhes tirar parte da renda mensal. Ele também aponta outro dado que reforça essa leitura. O estudo revela que 84% dos brasileiros são favoráveis aos trabalhadores terem no mínimo 2 dias de descanso por semana. Ou seja, quase todo mundo é a favor de uma jornada de trabalho menor. Mas pouca gente topa abrir mão de recursos financeiros em troca disso. Para Marcelo, em ano eleitoral, essa será uma discussão muito forte, juntando a vontade popular, os interesses políticos e os impactos econômicos nas empresas. A discussão ganhou força no Congresso Nacional. Na última segunda-feira, 9 de fevereiro, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala 6x1. O texto será analisado pela CCJ e, se aprovado, seguirá para uma comissão especial antes de ir ao plenário da Câmara dos Deputados. Quando perguntados se acreditam que a proposta será aprovada pelo Congresso, 52% dos brasileiros responderam que sim, 35% disseram que não e 13% não opinaram. Apesar do apoio expressivo, o nível de conhecimento sobre a proposta ainda é limitado. Segundo a pesquisa, 62% já ouviram falar do tema. Apenas 12% afirmam entender bem o que significa o fim da escala 6x1.
e 35% nunca ouviram falar sobre a discussão. Os dados indicam que quanto maior o conhecimento, maior o apoio à proposta. 71% de aprovação entre quem conhece bem o projeto, 69% entre quem conhece pouco e 55% entre quem nunca tinha ouvido falar. O levantamento também analisou o recorte eleitoral. Entre os entrevistados que votaram em Lula no segundo turno de 2022, 71% são favoráveis ao fim da escala 6x1. Outros 15% são contra e 15% não opinaram. Já entre eleitores de Jair Bolsonaro, 53% apoiam a proposta, 32% são contrários e 15% não opinaram. INSPER lança pós-graduação em gestão pública com bolsa 100% custeada pelo BB. O INSPER anunciou uma edição especial do Programa de Pós-Graduação Avançado em Gestão Pública, realizado em parceria com o Banco do Brasil e a Secretaria do Tesouro Nacional. A iniciativa é destinada exclusivamente a gestores públicos estaduais e municipais e terá bolsa de 100% da mensalidade custeada pelo Banco do Brasil, ampliando o acesso à formação de excelência. A proposta é fortalecer a capacidade de implementação de políticas públicas em estados e municípios, apoiando profissionais que enfrentam diariamente o desafio de transformar diretrizes e programas em resultados concretos para a população. Com rigor acadêmico, metodologias aplicadas e forte orientação prática, o programa foi desenhado para qualificar gestores que atuam em contextos cada vez mais complexos, interligados e sujeitos a restrições fiscais e legais. Mais do que discutir conceitos, o curso prepara os participantes para lidar com desafios reais da administração pública, integrando planejamento, orçamento, arranjos institucionais e coordenação entre diferentes áreas de governo. O Programa Avançado em Gestão Pública capacita gestores públicos em 3 competências fundamentais para a melhoria da gestão pública brasileira. Primeiro, o uso de evidências. Os participantes aprendem a utilizar evidências disponíveis para analisar problemas públicos, desenhar modelos de implementação e produzir novas evidências que contribuam para o aperfeiçoamento de políticas e programas. Segundo, o desenho da implementação. O curso desenvolve a capacidade de criar estratégias de implementação, considerando limites legais, disponibilidade orçamentária, arranjos institucionais e a necessária integração entre diferentes áreas governamentais. Terceiro, a implementação. Os gestores são preparados para liderar a execução de políticas públicas, coordenar equipes e processos e transformar uma visão estratégica em resultados concretos para a sociedade. Ao combinar teoria e prática, o programa reforça a importância de uma gestão pública orientada por dados, planejamento estruturado e capacidade de execução. O Programa Avançado em Gestão Pública se posiciona como uma jornada de desenvolvimento para gestores que desejam ampliar sua atuação, fortalecer suas instituições e aprimorar a implementação de políticas públicas que fazem diferença no dia a dia das pessoas. A edição especial, realizada em parceria com o Banco do Brasil, é destinada exclusivamente a gestores públicos vinculados à administração direta ou indireta dos estados e municípios. Para participar, é necessário ser formalmente indicado por sua entidade subnacional, atender aos requisitos previstos no edital, apresentar a documentação obrigatória e manter vínculo funcional ativo com a instituição que realizou a indicação. O cronograma é o seguinte: a publicação do edital foi em 10 de fevereiro. O período de inscrição vai até 30 de março de 2026. A publicação dos resultados ocorre em 7 de abril e a matrícula dos candidatos selecionados na primeira chamada é de 7 a 12 de abril. A comunicação de confirmação dos candidatos matriculados na primeira chamada é no dia 13 de abril. Depois tem a convocação dos candidatos em segunda chamada em 14 de abril. A matrícula desses candidatos vai do dia 14 a 21 de abril e o envio da confirmação no dia 22. O início do programa é em 23 de abril de 2026. Todas as etapas, critérios e documentos obrigatórios estão descritos no edital completo. Dúvidas ou mais informações, entre em contato com o Núcleo de Orientação ao Candidato através dos canais divulgados em portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!